Começar em breve. Olá, turma. Bem-vindos à aula. Vou achar aqui. Aí. Bem-vindos à aula número 2. Não é bem uma aula, é mais uma reunião para tirar dúvidas. O que deveria ser uma reunião para tirar dúvidas, né? Porque, pelo que eu percebi, né? Que nosso objetivo é mais que vocês sejam autodidata, leiam o material, vejam os vídeos, tentem fazer exercícios e tirem dúvidas. Mas, claro que eu preparo aqui como se fosse um resumo do que seria uma aula, né? Então, hoje é a nossa primeira aula, ou primeiro encontro, a gente falar sobre séries. Séries. Pode falar, Jatiel? Não, é Jatiniel, desculpe. só observação, professor. Avisa a turma aí que acho que colocaram as datas feriadas pro mês 2. Mês 2? Como assim? Acho que sim. As datas de feriado, que do dia 3 ao dia 5 não tem aula, até meio-dia, parece que Ah, vai passar sim. com o mês 2, tanto na inicial quanto lá dentro. A informação que passou. Ah, não tá certo. É. Em relação à minha aula, acho que não tem problema, né? Caiu bem na quinta. É, Eu acho que não vai ter dia aula. 6 vai ter minha aula, tá? Que é do mês 3, né? Realmente Aham. eu volto no tempo. Obrigado, Boa. Jatiniel. Nada. Então, beleza. Então, assim, pessoal, qualquer coisa vocês podem falar. Inclusive, para dar informes também, gosto de opinião. Tá bom? A aula aqui é para ser Eu vi descontração que total. não. Fala? Tá. Qualquer coisa pode levantar a mão também, que aí eu já chamo a minha atenção. E caso vocês mandem alguma mensagem aí no chat e eu demore para responder, alguém chama a minha atenção. Boa noite, Fabrício também. Ok? Então, vamos lá. Hoje, né, nós vamos iniciar o primeiro encontro para revisar o tema sobre. Boa noite, boa noite, boa é, noite. Ô, professor, desculpa Boa estar noite, interrompendo. Só dá senhor. boa noite pra vocês aí, gente. Boa noite, pessoal. O pessoal tá chegando aí. Então, aqui preparei, né, vou tentar fazer isso sempre, né, colocar aqui no início os temas que a gente vai estudar, né? Então, claro, aqui vai ser coisa bem rápida, né? Vou dar uma passada aqui pelos temas. Caso vocês tenham dúvidas, podem perguntar, levantar a mão. Mas, assim, aquilo que eu falei, né, um resumão, né? Esse curso de cálculo 3 ele é parecido, a ementa, na verdade, é igual, né, do presencial, e são 3 aulas por semana, né, durante 4 meses. Então, é bem puxadinho, né? Se comparado com o presencial, a gente faz um resumão aqui. A ideia é que todo mundo seja autodidata e busque, né, monitoria, professor e tutor, para ter assimilar bem as ideias, né? Assimilar as ideias. Já é? Estou à disposição de vocês aí. Tá, vamos lá. Então, nessa aula, né, de hoje, nesse encontro, nós vamos estudar, ou revisar, para quem já viu o tema, nós vamos dar início aqui ao estudo sobre séries, tá? Daqui a pouco eu já vou dizer, colocar a definição, então vamos ver a definição, que é a definição de séries, algumas propriedades, não tem muitas propriedades aqui, tá? Vamos ver, das séries, nós vamos ver aqui alguns tipos de séries, dois tipos, basicamente. Vamos ver a série geométrica, vamos ver dois testes de convergência de série, né, que é o teste da divergência e o teste da integral. E, para finalizar, a gente vai ver as p-séries. Basicamente, sua definição, o básico, né, quando uma p-série converge, quando uma p-série diverge. Mas, basicamente, é isso que eu vou aqui conversar com vocês, tá? Dar uma geral nesses temas aqui. Ok. Então, para iniciar, né, que conforme é algo que eu tinha falado agora há pouco, né, colocar aqui a definição do que é uma série. Então, esse tema sobre série ele é muito interessante no seguinte sentido, né? Uma série, na prática, né, é uma tentativa da gente somar até o infinito. Aí alguém pode pensar, bom, se você vai somar até o infinito, o resultado dessa soma vai ser igual a infinito, já que você está somando infinitas coisas. Então a gente vai ver aqui que nem sempre é assim, né? Às vezes a gente soma coisas positivas, pode acontecer de nós somarmos coisas positivas ou negativas, e o resultado dessa soma, entre aspas, né? Porque é uma soma infinita, ela dá um número, né? Ou então a gente pode, que é o que vai acontecer muito aqui, a gente soma
escreve a expressão da soma, sabe que isso dá algum valor, mas não consegue dizer que valor que é, tá bom? E ele vai se contentar em dizer somente que essa soma, essa tentativa de soma infinita, ela dá algum valor, tá bom? E a gente vai chamar isso de convergir, tá? Série convergir. Se caso essa soma toda não dê um valor específico, a gente vai dizer que a série diverge. Daqui a pouco vem essa definição. Então, só aqui para iniciar, né? O que é uma série? Uma série é uma expressão dessa forma que está aqui, tá bom? Então, o que é que nós temos? Aqui a gente tem essas letras, né? Isso aqui significam números reais, tá? Então, é A1, mais A2, mais A3, mais A4, até aqui o AN, e aí tem essas reticências aqui para dizer que a gente continua até o infinito. Então, a gente pode pensar, por exemplo, com uma sequência, né, de números, por exemplo, 1, 2, 3, 4, e a gente, em vez de colocar a vírgula, a gente soma 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, e por aí vai. E aí, assim, logo esse primeiro exemplo de série, a gente já vê que não tem condições de eu somar 1, mais 2, mais 3, e isso dá algum número, né, porque está crescendo, né, está crescendo muito o resultado. Isso é um primeiro exemplo de série que eu vou colocar na próxima página. Então, de modo abreviado, nós vamos escrever essa expressão aqui da seguinte maneira, né? Tem duas maneiras aqui. Essa e essa. Observe que a diferença entre essa e essa aqui, as duas expressões, é que uma tem aqui esse nzinho, do 1 até infinito, e essa aqui não tem nada aqui embaixo. Algumas vezes, pessoal, quando a gente for estudar esses objetos, né, que a gente chama de série, muitas vezes vai ser interessante para a gente olhar somente essa soma a partir de um certo valor. Então, aqui, está dizendo que eu estou considerando a soma a partir do n igual a 1. Deixa eu só colocar aqui, né? Então, isso daqui, ó, vou só escrever. Então, esse expressãozinha, vou colocar um do lado do outro, aqui, o n, isso aqui significa que eu estou fazendo A1 mais A2 mais A3, e por aí vai. É o que está lá em cima, né? A n até o infinito. Então, dependendo da situação, pode ser que nós queiramos, por exemplo, começar a partir, faça mais sentido para a gente, começar a partir de um certo valor. Então, pode acontecer que seja interessante aqui a gente pensar, por exemplo, começando do n igual a 3, por exemplo, do n igual a 3. Então, quando, assim, nós quisermos apenas falar da soma, sem interesse de que ela comece a partir do índice 1 à frente, então nós podemos usar esta notação aqui, tá bom? Somente para dizer, seja essa série aqui, por exemplo, ou seja, essa série daqui, ok? Então, são notações para essa expressão aqui de cima. Joia? Então, antes de avançar, deixa eu só comentar aqui com vocês uma coisa. Esse índice, pessoal, algumas vezes a gente vai trocar, tá? Aqui tem N e N, dependendo da situação, a gente vai querer usar outra letra, porque o N vai estar ocupado com outra coisa. Então, vai estar usando o N para outro objeto. Então, aqui, pessoal, perfeitamente a gente pode trocar, se é simplesmente um contador, né? E esse contador, opa, coloquei errado. Se ali eu coloquei K, aqui eu vou colocar K também. E a mesma coisa, tá? Contador que a gente coloca, ele é somente para ele ir variando, né, o índice. Tá? Então, tudo isso aqui é a mesma coisa, só estou trocando aqui o que eu vou chamar de contador, que é esse carinha que está aqui, essa letrinha que está aqui, que é a letrinha que está variando no índice do A. Tudo bem? Eu deixei isso aqui registrado. Jóia. Então, o que é uma série? Uma soma. Uma soma tem o infinito. Jóia. Centralizar isso aqui. Perguntas? Não, né? Ok, vamos colocar aqui alguns exemplos de séries, que bem no modo aqui livre, né? Vamos tirar aqui da cabeça. Eu já falei uma série, vai ser bom para a gente treinar a anotação. Fala, Fabrício. Ô, professor, uma pergunta. Na aula passada, ela não foi disponibilizada lá para a gente rever ela, né? No AVA. Rapaz, será que sou eu? Eu recebi um e-mail com a gravação. Eu pensava que tinha um pessoal que colocava essa gravação lá, no AVA. Obrigado por falar, Fabrício. Eu recebi a gravação. Como o pessoal está fazendo tudo, eles fazem a modelagem do AVA e tudo mais, então eu vou até anotar aqui, cara. Vídeo da aula 1.
Vídeo da aula 1. Não saiu. Rapaz, que coisa, não? Ah, tá, sim. Isso eu acabei não. Ah, tá. Olha aí, Fabrício. Rafaela tá dizendo que eles colocaram no YouTube. Eu percebi, a aula dos outros professores, elas estavam no YouTube. Eu não vi se a minha aula veio para o YouTube ainda. Mas eu estou sabendo que foi. Né? Então, tá joia. Então isso resolve essa questão. Obrigado, pessoal. Vamos colocar aqui alguns. Tirar isso aqui. Sai daí. Pronto, vamos colocar uns exemplos de série aqui. Os exemplos de série. Olha só, vamos colocar um exemplo aqui, o que eu já falei. Por exemplo, isso aqui, ó, essa expressão representa uma série. Deixa eu colocar aqui, vamos colocar, ali tinha uma N, né? Vamos colocar concreta aqui, uma expressão concreta. Soma do N igual a 1 até o infinito de N. Deixa eu dar uma melhorada, esse N está meio tremido. Então, se a gente quiser expandir isso aqui, como é que fica, né? Quando N igual a 1, 1. Quando N igual a 2, 2. Vai somando. N igual a 3, mais 3, mais 4, até o infinito. Vamos colocar mais. Mais 5, por aí vai. Isso é uma série. Todo mundo está vendo que essa série aí, se o somado disso aí, vai lá para o infinito, né? Bom, enfim, mas é um exemplo de série. Vamos colocar outro exemplo de série. Vou colocar exemplo de série aqui que a gente vai ver na aula de hoje. Essa aqui, por exemplo. Vamos colocar do n igual a 1 até infinito, de 1 sobre 2 elevado a n. 2 elevado a n. Como é que são os termos aqui? Quando n é 1, tem 1 sobre 2. Quando n é igual a 2, eu tenho 1 sobre 2 ao quadrado, que é 1 sobre 4, mais 1 sobre 2 ao cubo, que é 1 sobre 8, né? Sobre 8, mais 1 sobre n à quarta, vai ficar 1 sobre 16, até infinito. Essa série daqui, pessoal, apesar da gente estar somando números positivos, né? Percebe que esses números estão diminuindo, né? Então, a gente vai ver daqui a pouco que essa série que está aí, ela é convergente. Inclusive, ela se encaixa em um aqueles dois tipos de série que a gente vai ver hoje. A gente vai chamar essa série de série geométrica. Tá? Cada parcela dela, se a gente olhar aqui, esse termo, esse, formar uma sequência com esses termos, a gente vai ver que isso é uma progressão geométrica. A razão dessa progressão geométrica é 1 sobre 2. Para obter o próximo número, eu multiplico por 1 sobre 2 o anterior. Tá? Isso é uma série. Apesar de eu estar somando aqui, a ideia é somar até o infinito, isso aqui dá um número. Inclusive dá o número 1, a gente vai saber, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que a gente calcula. Joia. Vamos colocar outro exemplo de série aqui. Terceiro exemplo de série. Essa daqui, olha. Vou colocar de novo uma série cujos termos aqui, cujas parcelas dela, estão diminuindo. Esse daqui, por exemplo, também é uma série de interesse da nosso encontro de hoje. 1 sobre n. Então, quando n é 1, eu tenho 1. Quando n é igual a 2, eu tenho 1 sobre 2. N igual a 3, 1 sobre 3. N igual a 4, 1 sobre 4. E por aí vai. 1 sobre 5. Opa, está infinito. Então, perceba, a característica dessa série 3, aí, desse exemplo 3, digamos assim, é um pouco parecido com o de cima, no seguinte sentido, os termos vão diminuindo, né? 1 sobre 5, depois 1 sobre 6, depois eu vou ter 1 sobre 100, 1 sobre 1 milhão, e vou ter um número cada vez menores. Mas, assim, o fato de diminuir, nesse caso daqui, não vai implicar que essa soma daqui dê um número, igual como dá essa aqui de cima, que a gente vai ver. Essa aqui dá um certo numerinho, essa daqui de cima, dá um certo numerinho. Essa daqui não. Essa daqui a gente vai ver que dá infinito, tá? E essa série tem um nome especial. Daqui a pouco eu coloco o nome dela. Beleza? Temos esses três exemplinhos de série. Peguei esses daí, eu acho que isso aí também está no manual de ensino de vocês, peguei o mesmo exemplo, né? Mas esses exemplos estão aí por causa que são temas que a gente vai tratar, são séries que a gente vai tratar nessa reunião de hoje, tá? Deixa eu dar uma passadinha no chat. Ver aqui, pessoal ajudando, né? Bom. Joia, então vamos avançando, tá? Então, eu tinha comentado, né, que aqui nosso objetivo, né, não sei se eu falei desde pouco, que era o nosso objetivo principal, eu falei que a gente estudar somas infinitas, mas o que a gente quer aqui é pegar uma soma infinita e dizer se essa soma infinita ela vai dar um número ou vai dar infinito. Então, essas coisas aí a gente vai chamar de converge, diverge. Se der um número, vai dizer que a soma converge. Se não for para nenhum número, a gente vai dizer que diverge. Então, como é que a gente consegue, digamos assim, definir matematicamente esses termos, né?
é da seguinte maneira, olha. Suponha aqui que você tem uma certa série, esse daqui, forma padrão de série, tá bom? Isso é uma soma até infinito. Então, o que que eu vou fazer? O que que a gente faz? A gente considera essa expressãozinha daqui, tá bom? Que é a soma parcial da série. Então, a soma parcial de uma série é definida por essa expressãozinha daqui, Sn igual a soma. Olha aqui, ó, o K, no caso aqui o contador, eu já chamei de K. Por que eu chamei de K? Porque aqui eu vou somar os N primeiros termos da série. Então, o N vai estar ocupado no seguinte sentido, o N vai ser a quantidade de parcelas dessa série, né? Então, na prática aqui, ó, esse Sn, vou até escrever aqui embaixo, vou colocar aqui de azul. O Sn, o que é o Sn? Se a gente expandir o Sn. Sn significa, o Sn é o A1, mais o A2, mais o A3, mais o A4, etc., até o AN. Então, esse SN significa que eu vou somar, eu estou criando a sequência que faz o seguinte, ela soma os N primeiros termos dessa série. Então, por exemplo, o SN eu somo até o N. Se eu tiver o SN mais 1, vou somar até o N mais 1, por exemplo. Então, S3, soma os 3 primeiros. S4, os 4 primeiros. S5, os 5 primeiros. E por aí vai, até o S100, os 100 primeiros termos da série. Então, perceba, se eu fizer o N para o infinito, eu vou estar somando todos os termos dessa série. Então, essa expressãozinha que a gente soma só alguns termos da série, a gente chama de soma parcial da série. Então, se quando eu passar o limite, então, assim eu crio uma sequência, né? A sequência SN. Cada termo dessa sequência é a soma dos N primeiros termos da série. Então, se essa sequência aí for convergente, se a sequência for convergente, ou seja, se o limite, que está aqui embaixo, né? De Sn, quando n for para o infinito, der um certo número, ou seja, isso significa dizer que a série é convergente, então nós vamos dizer que a série é convergente, tá bom? Se a sequência das somas parciais for convergente, então a gente vai dizer que a série é convergente. É totalmente natural. Se a gente faz o n para o infinito, fazendo o n até o infinito, a gente vai somar os infinitos termos da série. E esse número, que é o limite dessa sequência, a gente vai chamar de soma da série. Soma da série. A notícia ruim aqui é que quase nenhuma série a gente vai conseguir saber a soma dela. Isso é muito frustrante, né? Mas fazer o quê, né? Talvez seja até bom, porque aí dá mais trabalho para o pessoal da matemática encontrar nessas somas. Geralmente elas vêm de modo por acaso. O pessoal acaba encontrando somas de série por acaso, sem estar com aquele objetivo, mas de algum modo, totalmente por acaso, o cara acaba encontrando soma de algumas séries aí. Enfim, se a soma, no caso, se essa sequência aí não for convergente, que é o caso contrário, né? Que é o contrário, se a sequência não for convergente, nós vamos dizer que a série é divergente, que é o contrário de convergente, né? O contrário de convergente, de ser convergente é ser divergente, né? Divergente, caso contrário. Joia? Beleza. Então, a gente usa sequência para determinar se uma série é convergente ou não, tá bom? A gente cria uma sequência das somas parciais e essa sequência, a gente sabe lá pelo menos a gente viu um pedaço, né? Lá na aula anterior, como que a gente calcula, né? Limite, né, de sequências. Então, se essa sequência for convergente, será convergente. Joia. Perguntas? Não, né? O chat está paralisado aqui. Vamos lá. Então, aqui, pessoal, eu trouxe algumas propriedades bem naturais, né? Isso aqui já acompanham vocês desde quando vocês iniciaram a faculdade, eu imagino. Principalmente cálculo 1, são propriedades que tem lá em cálculo 1, acho que aparece em cálculo 2 também. São propriedades dos objetos que geralmente a gente define um objeto e ele acaba tendo essa propriedade, né? O limite nessa propriedade, derivado dessa propriedade, que a gente chama de linearidade, que é o seguinte, olha, suponha que você tem aqui duas séries. Perceba que aqui eu estou omitindo aqui o contador, né? Porque pode ser que a série comece em um valor, a série comece em outro, então quando você vai somar as duas, você pega a partir do momento em que as duas séries estão valendo, né? Digamos assim. Então, digamos que tem duas séries que são convergentes, duas séries convergentes. Deixa eu trocar de cor. Pega duas séries convergentes. E C é uma constante. E C é uma constante, tá? Pega uma série convergente, C é uma constante, então, se você somar os termos dessa série, aqui, ó, a série resultante
no caso, deixa eu falar todos, né? Se você somar os termos das séries, ou se você subtrair os termos dessas duas séries, ou se você multiplicar uma dessas séries por uma constante, então a série resultante, ao somar, subtrair e multiplicar por constante, também é convergente, tá bom? Então, na prática, aqui vocês vão lembrar lá de cálculo, né? Aquela propriedade, aqui, então, o que nós temos? A série da soma é a soma das séries. A série da diferença é a diferença das séries. E se eu multiplicar uma série por uma constante, a constante sai. A derivada tem essa propriedade, o limite tem essa propriedade, a integral tem essa propriedade. Então, não é nada novo, não é nada assim, digamos, propriedade nova, né, digamos assim, pelo menos o formato da propriedade. Tá? Então, isso acontece. Joia. Então, depois de todas essas propriedades, vamos só falar um pouquinho mais. Por enquanto, nós não temos muito sintaxe para dizer como que uma série converge ou não, né? Então, quando a gente tiver, digamos, ferramentas para dizer que uma série converge ou não, é que a gente usa essas propriedades, tá bom? Vamos primeiro desenvolver uma teoria aqui para a gente poder afirmar, né, quando que uma série converge ou não. Deixa eu apagar isso aqui, para ficar só com esse texto de cima, depois eu coloco ele. Então, beleza, seguindo aqui a nossa linha, né, que eu tinha comentado no início da aula, agora eu vou falar o nosso primeiro exemplo de série aqui. Nosso primeiro exemplo de série é a série geométrica. Tá? Então, o que é uma série geométrica? Então, uma série geométrica é uma série da seguinte forma. É uma série que você, digamos assim, você fixa um número A, joia, diferente de zero, e você pega esse número A, multiplica por um certo R, que a gente vai chamar de razão da série. Isso tem a ver lá com PG, vocês vão lembrar. Então, eu pego A, depois eu multiplico, depois eu somo com A vezes R. Depois pego o resultado, depois eu pego aqui, somo, a próxima parcela vai ser A vezes R. Depois multiplico por R e obtenho R ao cubo. Depois multiplico o anterior por R, multiplico por R a quarta. E vou somando isso aí, somando essas parcelas. Se a gente for escrever notação de somatório, eu fico com isso que está aqui. Observe que quando n é igual a 1, por exemplo, né, que é o primeiro termo, a gente vai ter aqui, ó, r elevado a 1 menos 1, que é zero. Então, como o r é um número diferente de zero, né, ou se o r for zero, a gente vai ter só o primeiro termo, né, mas aqui a gente vai ter r elevado a zero, que é 1, eu fico só com o a, que está aqui. Quando n é igual a 2, aqui eu vou ter 2 menos 1, dá somente 1, né? E eu vou ficar com A vezes R. Quando n é igual a 3, aqui eu vou ter R ao quadrado, então com essa parcela. Quando R é igual a 4, aqui eu vou ter R a terceira, então com essa parcela aqui. Tudo bem? Então, uma série desse tipo aí, a gente chama de série geométrica. Lá na manual de ensino, tem umas continhas mostrando quando que uma série geométrica ele é convergente ou não. Claro que eu não trouxe para cá, né? Porque essas aulas é mais para a gente fazer, dar uma geral, né? Tirar dúvida. A ideia é que vocês leiam isso. Vocês podem ler isso no livro do James Stewart e também no manual de ensino lá, que eu passei para vocês, tá bom? Beleza. James Stewart, volume 2, capítulo 11. Então, o que é que nós temos em relação à série, né? Nós temos o seguinte, deixa eu voltar aqui. Então, nós temos o seguinte critério. Então, qual que é o critério para a gente dizer que uma série geométrica é convergente? Então, uma série geométrica vai ser convergente se a razão, ou ela converge, né? Se a razão da série, o módulo da razão, for menor que 1. E, além do mais, isso aqui é algo assim espetacular. No caso, quando a gente sabe que uma série geométrica é convergente, a gente consegue dizer o valor da soma da série. Tá certo? Por que é espetacular? Porque isso é bem raro de acontecer, a gente quase não vai ter nenhuma situação em que a gente consegue dizer de fato quanto que é essa soma infinita. Tá bom? Isso é bem legal. Inclusive, se não me engano, eu acho que eu não vi, mas alguns colegas viram isso quando eu vi aquele tema sobre PG, lá no ensino médio, né? Dependendo do ensino médio que a gente faz, né? O professor ele pode falar. Mas se eu fosse dar aula, eu acho que eu ia, se eu fosse dar aula no ensino médio, acho que eu ia sentir vontade de comentar isso, que é muito interessante, né? Se soma até o infinito e o resultado dessa soma dá um número. Se você tiver que esses termos estão em progressão geométrica e a razão dessa série, o módulo da razão é menor que 1, então você consegue dizer qual que é o resultado dessa soma. E aqui eu tenho a fórmula, né? Nós temos a fórmula, essa fórmula para cá, que é essa formuleta aqui. Tá uma fórmula muito interessante. Então, o que é que diz? Né? Vamos só dar
Deixa eu ver se está. Isso, beleza. Então, o que está dizendo essa fórmula aí? Está dizendo que a soma da série, vou até escrever, pode colocar aqui para guardar na nossa mente, né? Claro que vocês podem sempre, quando vocês forem fazer prova, vocês podem fazer a consulta, né? Mas é interessante aqui para a gente guardar. Então, o que é que isso aqui está dizendo? Está dizendo que, olha, a soma da série geométrica, se ela for convergente, né? Ou seja, se a razão, a razão for menor que 1, então, como é que vai ser essa soma, né? Vai ser o quê? Vai ser o primeiro termo da série, que é o A1, ou A1 aqui, ó, A1, primeiro termo. É o primeiro termo, é? Cadê ele? Vamos ver onde é que ele... Opa, aí, rapaz. Primeiro termo, passando aqui. Primeiro termo, que é o que é o A1, dividido por 1, menos a razão da série. E eu já vou fazer uns exemplinhos aqui para vocês verem. Certo? Assim que a gente pode guardar. Então, a soma da série geométrica, se ela for convergente, vai ser o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Joia. Então, um critério bem simples, né? Assim, para a gente saber que uma série é convergente. Então, agora vamos colocar aqui alguns exemplos, só para a gente treinar. Vamos pegar isso aqui, por exemplo, olha. Vou pegar essa série daqui. Isso é uma série geométrica, tá? Inclusive aquela série que eu coloquei lá no início aqui da reunião. Deixa eu aumentar um pouquinho. Tá. Então, vamos até expandir aqui um pouquinho, né? Legal a gente expandir para ver, ó. Então, como é que é essa série? 1/2, mais 1/4. Fala, Rosiele! Ou pode digitar também, tá bom? Ô, professor, Manda as ordens. escuta? Te escuto, sim. Cortou um Oi, pouquinho, mas professor, agora eu escuto. tá Isso. baixo? Tá baixo minha voz, é? Não. Alô? Oi, professor. Opa, tô lhe ouvindo. Você me escuta bem? Escuta. Deixa eu perguntar pro senhor, série geométrica é quando é fração? Nem sempre. Porque assim, Rosiele, às vezes a gente pode escrever uma fração sem ser fração, dependendo, né, da expressão. Por exemplo, esse que está aí no quadro, esse que está no quadro, ó, costume, eu dei aula de manhã. Essa expressão que está no quadro, eu posso escrever ela sem ser na forma de fração, tá bom? O que vai dizer, Rosiane, se uma série ela é geométrica ou não, é se os termos dessa série estão em progressão geométrica, tá bom? Tem essa série daí, logo abaixo dessa série, eu vou colocar uma outra série, que vai ser série geométrica e não vai estar na forma de fração. Tudo bem? E aí a gente vai conseguir ver. Eu vou tentar, não vou mexer nessa daí, não. Vamos continuar com o pensamento em cima dessa daqui, que é para a gente fechar esse exemplo, tudo bem? Então, vamos lá. Então, aqui, Rosiane, o que eu estou fazendo? Eu estou expandindo aqui somente para exibir para vocês como que são os termos e para a gente enxergar que os termos estão em progressão geométrica, tá? Então, repare só. Então, como é que fica aqui? Como é que a gente expande esse somatório, né? A gente vê. Quando n é igual a 1, aí fica 1, aqui vai ficar 1 sobre 2 elevado a 1, que é 1 sobre 2. Quando n é igual a 2, aí eu vou ter 1 sobre 2 ao quadrado, que é o 4, tá, pessoal? Caso vocês não estejam acompanhando essas perguntas. 4. A próxima parcela vai ser 1 sobre 2 a terceira, que é 8, né? Sobre 8. O próximo, 1 sobre 2 a quarta, que é o sobre 16. Aí a gente vai percebendo, né, que a próxima é sempre 1 dividido pelo que está no denominador do anterior vezes 2. Por exemplo, aqui é 1 sobre 32. Aí vai. Isso é uma série geométrica. É assim que a gente obtém. Essencialmente é isso. Está multiplicando o anterior por um certo número constante. Qual que é o número constante que eu estou multiplicando uma parcela para obter a próxima? 1 sobre 2, tá certo? 1 sobre 2. Esse aqui é o termo que eu estou multiplicando. Então, aqui no caso, repare só. Então, o que é que nós temos? Nós temos aqui, né? Deixa eu fazer o seguinte. Então, nessa série, o que nós temos? Nós temos a razão da série, é 1 sobre 2. E o primeiro termo dela, o que é muito importante, na verdade, deixa eu só fazer o seguinte, ó, deixa eu apagar aqui.
Como a razão da série, eu já estou vendo para a série geométrica, como eu estou percebendo que a razão da série aqui, o módulo dela é menor que 1, eu já posso dizer que a série é convergente. Por causa do teorema anterior, deixa eu voltar para vocês verem, ó. Então, quando é que a série geométrica vai ser convergente? Quando a razão dela for, o módulo dela for menor que 1. Poderia ser um número negativo, por exemplo, se fosse menos 1 sobre 2, eu vou colocar um exemplo aqui sim, daqui a pouco, né, que dá a razão é um número negativo, aí essa vai ser convergente também, que é o módulo dela que tem que ser menor que 1. Joia? Sendo menor que 1, indica que a série é convergente. A série é convergente. Convergente. Beleza. A série é convergente. Então, se a série é convergente, uma pergunta natural é qual que é a soma da série. Pessoal, nem sempre a gente vai fazer essa pergunta, tá? É algo assim bem arriscado, né? Vai ter situações que a gente vai perguntar e não vai saber responder, porque nem toda série a gente consegue calcular a soma dela. No caso de série geométrica, a gente consegue, eu vou calcular para vocês verem como que dá um número bonitinho aqui. Olha só. Então, a soma da série, então qual que é a soma dessa série? Temos o seguinte, usando a fórmula. A soma da série, dessa série daí geométrica, vou colocar aqui do 1 até infinito. O que me diz a fórmula? Primeiro termo, qual que é o primeiro termo? 1 sobre 2, dividido por 1 menos a razão. Menos a razão. Aí fazendo a continha aqui, ó, fica assim. 1 sobre 2, aqui embaixo vai ficar 2 menos 1 sobre menos 1, né, dividido por 2. Então, isso aqui vai dar 1 sobre 2, dividido por 1 sobre 2. Oxe, deu 1. Deu 1. A soma dessa série... Opa, a soma dessa série aqui deu 1. Eita, está bugadão aqui, ó. Beleza. É interessante, né, pessoal? Reparem, a soma dessa série é 1. É 1. Por incrível que pareça, né? Somando isso tudo dá 1. Vou colocar aqui agora um outro exemplo de série geométrica, né? A pedidos aí. Uma série geométrica que não aparece na forma de fração, mas quando a gente olhar os termos, a gente vai perceber, eita, essa série daí é uma série geométrica. Vai perceber na hora. Na hora. Ou então, a gente pode fazer o seguinte, ó, nessa daqui ainda, deixa eu antes de passar para a próxima, deixa eu só fazer o seguinte. Vou colocar aqui, acho que vou criar mais uma folha. Nessa série daqui, a gente pode fazer a seguinte observação também. Porque, ó, deixa eu passar um tracinho para cá. Essa série, a gente pode escrever assim, ó. Outro modo de escrever, eu só vou dar uma modificada ali dentro da expressão que está no somatório. Eu posso escrever ela como sendo 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 elevado a n menos 1. Menos 1. Não fiz nada, eu só fiz, digamos, só escrevi a mesma coisa do jeito diferente. Mesma coisa do jeito diferente. Agora, repare só. Deixa eu pegar esse termo aqui, essa expressão, vamos copiar ela, vamos jogar lá na página anterior. Vamos copiar ela. Só para a gente ver, ó. Vou jogar aqui. Vamos colar. Perceba a semelhança, né? Perceba a semelhança de um termo com o outro. O A é 1 sobre 2, né? Por acaso foi o nosso primeiro termo. O R é igual a 1 sobre 2 também, né? 1 sobre 2 também. Dá para fazer a comparação aqui, ó. Esse aqui é o A, esse que tá, cara que está aqui dentro é o R, que é a razão. Tudo bem? Então a gente consegue ter uma comparação entre as duas expressões aí. Série geométrica está no formato de série geométrica, né? A gente consegue colocar nesse formatinho que está ali em cima. Beleza, deixa eu fazer o seguinte, vamos colocar mais um exemplo, e agora é inspirado aí na pergunta, deixa eu copiar isso aqui, vamos criar uma coxa. Pode perguntar, quem ligou o som aí. Copiar. Oxe, tô colocando colar, tô doidão, viu? Tô doidão. Copiar. Ave Maria. Vou colocar uma folha aqui que eu vou fazer mais um exemplo. É aqui um exemplo fora do que eu tenho preparado. Mas esses encontros são para isso, tá, pessoal? Tipo, olha, repara só, um exemplo aqui de série. Vamos colocar aqui. Exemplo, essa aqui é uma série geométrica também. N, vamos colocar aqui do 1 até infinito. Vamos escrever assim, ó, 2 elevado a N. Perceba, nesse caso aí, o termo que está ali não é fração, tá certo? Mas o que vai dizer se série geométrica é quando eu coloco as parcelas aqui, por exemplo, quando a gente expande, né? Quando n é igual a 1, 2. Quando n é igual a 2, aí vou ter 2 ao quadrado. O próximo, 2 a terceira, que é 8. O próximo, 2 a quarta, que é 16. E por aí vai. A gente vai somando tudo isso aqui. Então, para obter um termo,
uma parcela dessa série, eu multiplico a anterior por um número constante, por um número fixado, né? Que no caso aqui é o 2. Isso é uma série geométrica, pessoal. Isso é uma série geométrica. Será que essa série geométrica é convergente? O que é que vocês acham? Será que essa série geométrica é convergente? Só de ver essa expressão aí, já Deus, como é que isso aí? Porque assim, porque ser convergente aí está um certo número. Somando tudo isso aí, está indo lá para o infinito, né? Está indo lá para o infinito o resultado. Então, essa série geométrica, ela é divergente, tá bom? Divergente, ela é divergente. Claro, aqui a gente está usando o olhômetro, né? Digamos assim, mas a gente pode também usar o critério, que é aquele teorema lá. É divergente. Divergente. Que critério é esse? Divergente. É aquele critério da razão, né? O critério da razão. Que diz o seguinte, olha, como o raio não, desculpa, a razão dessa série, como a razão da série é igual a 2, e 2 é maior que 1, então isso implica isso que está ali, né? Isso implica que a série é divergente. Vou copiar isso aqui só para a gente não gastar tempo com isso aqui, né? Beleza? Isso por causa da razão. Olhou a razão. Olhou a razão da série. Deu maior que 1 em módulo. Tá certo? Em módulo, tá bom? Se desse menos 2 também é divergente. No caso, se fosse menos 2, seria, o módulo dele seria maior que 1. E aí sim seria divergente. Tudo bem? Beleza, então não precisa ser fração, né? Basta que os termos estejam em progressão geométrica, os termos, por isso que o nome é série geométrica. Vamos fazer mais um exemplo? Pode falar, Rosiele. Professor, Manda as ordens. na fórmula lá, é que eu anotei, mas não tem uma constante lá, AR elevado a N menos 1? Deixa eu voltar aqui. É assim, não é? Essa aqui tá aqui, né? Essa aqui tá aqui, né, Rosiele? Essa aqui tá aqui, né? Isso. Qual seria o A lá, no caso? Joia, boa pergunta. Vamos fazer assim, deixa eu pegar esse aqui, eu vou levar logo para lá, esse aqui. Esse trem aqui, eu vou copiar e colocar lá para a gente ficar olhando para ele. Pra gente ficar olhando para ele. Deixa eu ver se consigo. Como é que eu faço aqui uma captura? Então é melhor escrever lá, vai. Escrever lá. Olha só, Rosiela, você está falando, vou colocar aqui, né? Ela tá percebendo que a fórmula geral lá da série geométrica, essa aqui tá aqui, ó. Peraí. Essa que tá aqui. A fórmula é soma n do 1 até infinito, né? Aqui a gente tem a, r, n menos 1. Essa é a forma geral de uma série geométrica, não é isso que você está falando? Aí você está querendo comparar isso com o que eu acabei de escrever, né? Daqui onde que quem que é o A? Isso, quem que é o A, quem que é o R. Percebeu, pessoal? Nem sempre a gente recebe as coisas no formato padrão, né? É como assim, traduzindo, nem sempre as coisas vêm de mão beijada. Então, algumas vezes, né, a gente tem que pegar uma expressão, às vezes ela não vai vir no formato certinho, até porque se eu escrevesse no formato certinho, ia ser até meio assim ruim, da gente ia ficar meio desagradável a gente escrever esse cara daqui, que eu vou colocar agora. Cadê? Vamos lá. Então, esse daqui, eu vou fazer a pedido da Rosiele, eu vou transformar ele na forma padrão de série geométrica, né? De série geométrica, que é essa que está dentro do quadradinho azul ali. Olha só. Então, se a gente quiser, faz a seguinte modificação, viu, Rosiele, para ficar parecido. O que a gente faz? Na fórmula aqui, nessa expressão, a gente tem aqui alguma coisa elevada a n-1. Aqui, nesse aqui, eu tenho o 2 elevado a n. Então, o que eu faço para aparecer um n-1 ali? Eu reservo um 2 desse para mim e escrevo vezes 2n menos 1. Repara só. Perceba que escrevendo desse jeito aí, a gente vai ter a expressão muito parecida com essa daqui. Olha a semelhança entre as duas, né? Tem essa semelhança entre essas duas. Quem que vai ser o A? Beleza? Quem que vai ser o A? O 2. Quem que vai ser o R? O 2 também. Tá bom? Então, de novo, né? Claro, agora eu vou pegar um exemplo depois em que o A vai ser diferente do R. Para não ficar fazendo tudo igual, né? Tudo igual. Mas, sim, eu vou descrever assim que aqui o R está explícito aqui. Inclusive, aqui em cima, ó. Deixa eu só mostrar a vocês. Aqui em cima, a gente usou aqui, né? Que o R, ele era igual a 2.
tá bom? Assim, mas a gente pode perceber o R, para a gente encontrar o R de fato, a gente não precisa, digamos assim, colocar na forma padrão. Basta a gente perceber qual é o número que eu estou multiplicando anterior para obter o próximo. Então, daqui de cima a gente percebe que eu estou multiplicando por 2 sempre. Então, a razão já é essa. Joia? Vamos fazer mais um. Vamos fazer mais um. Vamos mais difícil, né? Para não dizer também que só estou fazendo os fáceis, né? O mais aqui é complicadinho. Que também não vai ser lá essas coisas, porque série geométrica não tem como complicar muito. Só se misturar com outras séries, que a gente vai ver. E futuro. Deixa eu ver aqui. Eu tenho um aqui, eu trouxe um pronto. É esse daqui, para. Esse daqui. Perceba, agora piorou a situação completamente, né? Agora não está na forma de somatório, não tem razão, a razão não está aparecendo. O que eu tenho é só a soma infinita aí. Tem a soma infinita e o sinal ainda está variando, repara. Aqui tem menos, repare. Mais, menos. Mais, menos. Mais, menos. Então o sinal ainda está variando. Esse aí foi logo para quebrar, né? Então, o que a gente tem que fazer, né? A gente pode, por exemplo, a gente pode pegar essa expressão e tentar escrever da forma de somatório. Antes de começar, vamos só ver uma coisa aqui. O que está acontecendo com esses termos, né? Por exemplo, como foi que eu obtive esse termo aqui? Perceba, eu multipliquei o anterior por quanto para obter esse termo daqui? Quem pode me dizer? Para obter esse terminho, depois eu apago isso, esse terminho daqui, e eu obtive ele fazendo 3 vezes quanto? Menos 2 sobre 5, se não me engano. Tá aqui. Bom, pelo nosso contexto, fica fácil, porque como eu estou falando sobre série geométrica, eu já sei que vai ser assim, né? Eu já sei que eu estou colocando exemplo de série geométrica. Então, já vou buscar esse padrãozinho, né? Quando vocês estão, digamos assim, depois que tiver a teoria formada, depois que vocês tiverem estudado já tudo, né? Aí vocês vão ter um leque de possibilidades que vocês vão perceber isso através da resolução de exercícios, né? Através da resolução de exercícios, vocês vão ver qual que é o melhor desenvolvimento aqui para seguir, né? Beleza. Então, esse daqui eu obtive assim. Como foi que eu obtive esse que está aqui embaixo? Esse outro que está aqui. Vou puxar uma setinha melhor. Uma setinha. Esse 12 sobre 25, eu acho que eu obtive fazendo o seguinte, multiplicando 6 sobre 5 por quanto? Vamos ver aqui. Eu acho que eu vou multiplicar aqui por menos 2, no caso, o anterior, né? Na verdade, esse anterior aqui, percebe que eu estou pegando o anterior, tá certo? Justamente. 2 sobre 5 vezes 6 sobre 5. Joia. Só que como eu estou olhando para o anterior, então repare, esse daqui, deixa eu dar uma destacada aqui. Justamente, ó, esse aqui eu peguei o 3, agora tu vai olhar para o anterior, quanto que eu multiplico o anterior. Então, multiplicando pelo anterior, já foi percebido aí, o pessoal está muito ligeiro nas ideias. A gente fez isso aqui, ó, fez isso aqui, tá certo? Então, perceba, o próximo, de novo, eu vou multiplicar por menos 2,5. Se eu multiplicar por menos 2,5, no caso, o que eu vou multiplicar? Para obter esse daqui, eu multiplico esse anterior por menos 2,5, para obter o menos 12 sobre 125. Então, aí, com isso, a gente já percebe, por exemplo, já estou vendo que é uma série geométrica, já estou vendo quem que é a razão dessa série geométrica. Teve gente que até já escreveu no chat, tá certo? E também, bom, eu já sei quem que é o primeiro termo. O primeiro termo é o que vem primeiro, né? É o que vem primeiro. E só pode ser esse rapaz aqui, tá certo? Esse cara é o primeiro termo. Sei o primeiro termo, sei a razão da série, então eu posso, por exemplo, já de cara direto dizer, bom, eu posso dizer o seguinte, ó, então temos o seguinte, mano. Então temos que a razão da série é igual a menos 2 sobre 5. Como é que eu sei disso? Percebi que para obter a próxima parcela, eu multiplico a anterior. Isso, o primeiro é 3 sobre 1. 3 sobre 1, justamente, também conhecido como 3. Justamente. Então, encontrei a razão. Então, repare só. A razão, pessoal,
Se eu pegar aqui o módulo da razão, vamos só olhar aqui para o módulo da razão, eu gostaria de checar que esse módulo dessa razão é menor que 1. Vamos passar o módulo aqui só para ver. Claro, né? Passar o módulo é simplesmente olhar para o número positivo, né? Vou tirar o menos e colocar ali no número positivo. Esse 2 sobre 5 aí, ele é menor que 1? Com certeza, né? Com certeza, não tem o que dizer, né? O 5 é maior que o 2? Joia. Então, isso implica que a série é convergente. Então, é convergente a série. A série é convergente. Deixa eu colocar isso aqui embaixo, porque não cabe. Certo? Então, isso implica que a série é convergente. Então, a série é convergente. A série é convergente. Muito simples, né? Convergente. Convergente. Bom, como é a série geométrica, que é convergente, a gente pode dizer qual que é a soma dessa série. Soma da série, vamos colocar aqui. Soma da série. Soma da série. Soma da série vai ser como? Então, tem a formuleta, né? Quem lembra? Primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Já disseram aí que o primeiro termo é 3 sobre 1, né? Vamos colocar aqui o 3 sobre 1, que é o 3, dividido por 1 menos a razão, que é esse cara aqui, ó. Esse número. Agora temos que fazer essa conta. Vamos lá. Fazer essa continha aqui. Então, isso vai dar 3. Aqui menos com menos vai dar mais, eu já vou somar os dois, tá certo? Vai ficar 5 mais 2 dividido por 5. Por 5, tá? Menos com menos dá mais. Somando isso aí, né? O mínimo é 5 e tal. Então, isso aqui vai dar igual a 3 dividido por 7 sobre 5. 7 sobre 5, usando aqui as propriedades da fração, isso vai dar 15 sobre 7. 15 sobre 7. Então, essa soma daqui é igual a 15 sobre 7. Sobre 7. Já? Alguém poderia perguntar assim, professor, escreve essa série daí. Seria bom que eu perguntasse, né? Mas eu mesmo estou me auto-perguntando, né? Escreve essa série aí naquela forma de somatória, por favor. Aí vamos lá, vamos escrever. Essa série, vamos pegar aqui, acho que eu tenho aqui anotado. Vamos pegar ela, vou colocar pequenininha aqui, escrever na forma de somatória. Olha só. Como é que a gente escreve, né? Pode ser assim. Isso aqui é igual, vamos fazer, vai, de preto mesmo. Então, vai ser soma n do 1 até o infinito. Aqui eu coloco o primeiro termo da série, pego a razão aqui, ó, me inspirando lá naquela fórmula, né, que é 2 sobre 5, e que coloco o expoente n menos 1. Acabou-se. Acabou-se. Então, tá aí a fórmula. Essa expressão aí é a mesma, digamos assim, traduz essa expressão daqui, né, é a tradução, né, a anotação para essa soma infinita que está aqui. Tudo bem? Beleza. Fiquei bastante tempo, até pensei que eu ia mais rápido, mas que foi... Enfim, mas não tem muita coisa, né? Pode falar, José. Professor, mais fácil naquele primeiro que o senhor colocou lá, 1 Deixa eu sobre voltar. 2 elevado a n. Se a gente Isso daqui. colocar, se a gente colocar 0,5 elevado a n, Pronto. dá na mesma, Na né? verdade, assim, né? Bom, se é mais fácil ou não vai depender do ponto de vista do observador, né? Tem gente que vai, que eu acho que é o seu caso, você acha mais agradável enxergar, e o José está observando aqui. Isso é bom, essa observação que o José está fazendo é até boa para, digamos assim, para a gente voltar naquele que a Rosiane tinha perguntado, que é aquela questão de a série, ela, digamos, para ser uma série geométrica, está na forma de fração. O José está dando alternativa, e a gente pode escrever isso, José, também. Né? A gente pode reescrever desse jeito. No final das contas, a gente tem que ver qual que é a razão da série, qual que é o primeiro termo para calcular a soma. Mas ele está observando que eu posso escrever essa série assim, ó. A mesma. Que é também, isso que está aqui, né? Isso que está aqui é o 1 sobre 2 elevado a n. É a mesma coisa disso. Então, desse jeito que está aí, fica mais explícito ainda que o N, mais explícito ainda, mas enfim, é que a razão da série ela é menor que 1. A gente está enxergando a razão aí como sendo 0,5. De fato, é menor que 1. A gente pode escrever também, né? Agora, assim, se vai ajudar na hora de resolver, depende se a gente gosta de trabalhar com um número assim ou fração, né? Ou fração.
um número, no caso, decimal. Porque, por exemplo, se eu tivesse ali 1 sobre 3, o número que estaria dentro do parênteses aí seria uma dízima periódica. Aí a gente teria que arredondar e poderia ter algum problema, né? Mas, sim, pode ser escrito desse jeito, sim. Só tomando cuidado, porque se aparecer dízimo, a gente não pode picar. Tem que colocar, digamos, 3 pontinhos lá dentro, aí fica meio carregada a expressão, dependendo, né? O 1 sobre 2 é um número bom, né? Número bom porque ele não tem dízima periódica. Já a Tia está falando aí da isso. No caso aqui, desse exercício, né? Aqui que foi o último que eu fiz, a razão, isso. A razão ali está dizendo que é isso, 0,4, justamente. Aqui, né? Isso não é a razão de fato, né? Isso é só o modo da razão. O modo da razão, que é um jeito de a gente chegar a isso aqui, né? Então, ele está observando que isso aqui é 0,4, vou até escrever aqui, que é um jeito, digamos assim, mais 0,4, que é mais explícito, né? Que ficar, esse número é. Isso. Isso, o módulo da razão é esse. O módulo da razão é esse, justamente. Justamente. Joia. Que é um número menor que 1, né? Que é um número menor que 1. Muito bem. Vamos avançando, tá certo? Vamos avançando aqui. Bom, o que eu tenho agora para falar? Teste da divergência, teste da integral, é a minha sequência, né? Que eu vou seguir aqui, teste da divergência, teste da integral e P sério, tá certo? Então, eu vou falar um pouquinho sobre teste de convergência aqui, depois a gente vai voltar para mais um tipo de série. Então, nesse encontro da gente, eu estou focando aqui em 2 tipos de série. Série geométrica, eu já falei, e no final da aula, a P série. São 2 séries bem simples, que tem um critério bem simples para dizer se ela converge ou não converge, ou converge ou diverge, né, no caso. Jóia. Então, beleza. Então, Professor, aqui ao longo dessa parte, desse tema sobre séries, o nosso objetivo principal, acho que vocês já perceberam isso, é dizer quando que uma série converge ou diverge. Pode falar, José? não, só completando aquela lá, é que para ficar igual, teria que ser o 0,5 elevado a 1 sobre n. Aí ficava igual. Né? É que eu esqueci. Ah, no caso, para esse daqui fica igual a esse. É, isso. Então, teria que ser elevado a 1 sobre n. Aí ficava igual. Mas se a gente levar 1 sobre n, isso é equivalente a tirar a raiz enésima do termo. Elevar 1 sobre n, quando a gente eleva 1 sobre n, no caso, aqui nessa expressão, deixa eu só fazer o seguinte aqui, olha, deixa eu pegar aqui, deixa eu apagar isso aqui. Desse aqui eu vou dar uma apagadinha aqui. Repare só, José, esse 1 sobre n, ele não aparece ali. Parece que tem porque ele está um denominador, né? Mas, olha só, aquela expressão que está ali, ela é a mesma coisa dessa que está aqui, ó. 1 sobre 2 elevado a n. Por quê? Por causa da propriedade da distribuição aqui da potência, né? Quando a gente tem essa fração aqui, uma fração que é essa que está aqui, ó, elevado a n, esse n ele fica n elevado a 1, no caso, 1 elevado a n, desculpa, 1 elevado a n, que é o n, que é 1, e esse n vem para cá também. Quando o n vem para cá, para a potência do 2, eu acabo obtendo isso que está aqui, esse pedacinho que está aqui. Então, aqui no caso, né, essa expressão que está aqui, essa expressão é igual a essa, e daqui é que a gente tira, por exemplo, agora o que está dentro do parênteses é o 0,5, tá certo? Não fica 1 sobre n, no caso não fica 1 sobre n, porque se colocar 1 sobre n, é como se a gente estivesse tirando a raiz enésima. Por exemplo, né, vamos colocar aqui no cantinho. Não dá não, professor, não dá não. Não dá não, né? Não dá não. Se a gente colocasse, por exemplo, fosse 1 sobre 2, né, ficaria as raízes. A joia. Foi só uma Vamos lá. elucubração minha aqui. Desculpa. Não, tranquilo. Mas vamos falando aí, vamos falando. Joia. Então, vamos lá. Então, aquilo que eu tinha falado, né? O teste, no caso, essa parte sobre série, vai se resumir a 2 coisas, basicamente, né? Saber dizer quando a série converge ou diverge. Então, aqui nós vamos ter vários testes, né, de convergência. Na aula de hoje eu vou falar de 2. Depois, no próximo encontro, eu vou falar de mais uns 3, se não me engano. E aí a gente vai fechar os testes, os principais testes de convergência. Então, eu vou falar de 3, eu acho que eu vou falar de 4. A aula passada, a aula que vem vai ficar mais puxada um pouquinho. Enfim.
Então, o primeiro teste, o teste primordial, é o teste número 0, aquele que você pega uma série, a primeira coisa que você olha é olhar para o termo geral da série. Então, aqui, pessoal, aqui não está o teste ainda, só tem um teorema que diz o seguinte, daqui a pouco eu vou colocar o teste de fato, que é o teste da divergência. Mas o que esse teorema está dizendo para mim? Digamos que eu tenho uma série aqui, uma série que é convergente. Digamos que eu tenho uma série convergente, essa série daqui é convergente. Se eu sei em princípio que essa série é convergente. Se uma série é convergente, então, com certeza, o termo geral dessa série converge para zero. Tá certo? Então, isso é um teorema. Esse teorema está demonstrado lá no manual de ensino, tá certo? Não vou fazer a demonstração aqui, porque senão vai ficar meio pesado, né? Que é mais para ser uma conversa e colocar exemplos e tirar dúvida. Mas esse teorema está demonstrado lá. Então, o que é que tem que ficar? Se uma série converge, com certeza o termo geral dessa série tem que convergir para zero, tá bom? Então, isso tem que acontecer. Joia. Então, o que é que diz o teste da divergência? Vamos dar uma olhada para uma coisa aqui. Aqui, vou até colocar nessa forma, acho que vocês viram o fundamento da matemática, acho que foi com Gilberto, né? Isso aqui é uma questão de lógica. Repare só. Isso aqui é a minha hipótese. Então, se a minha hipótese diz que a série converge. A tese aqui, que é a consequência da hipótese, tese é que o limite do termo geral vai para zero. Então, temos aqui uma implicação. Se isso aqui acontece, então o outro acontece. O teste da divergência, ele vai ser a contrarrecíproca disso aí, né? Ou seja, a gente vai negar a tese e vai obter uma negação, digamos assim. Então, a gente vem aqui, ó. Então, o que a gente pode dizer? Se o termo geral da série não converge para zero, no caso, se ele não converge para zero, então isso significa que a série é... Qual que é o contrário de convergir? Divergir. Tá certo? Então, é isso que diz. Então, negar que uma certa sequência converge, no caso aqui, que é essa que está aqui, é dizer ou que o limite não existe, e no caso, negar que ela não converge para zero, é dizer que ou o limite não existe, ou que o limite é diferente de zero, que é o contrário, né? No caso, a negação de ser igual a zero, é ser diferente de zero. Então, o teste da divergência diz o seguinte, vamos lá, que é o que nos interessa aqui, que é o principal, né? É o seguinte, olha, aqui. Então, teste da divergência. Isso que está aqui, pessoal, é simplesmente a negação do que está em cima. Tá certo? É simplesmente a negação do que está em cima. Então, ó, se o limite do termo geral for diferente de zero, ou esse limite não existir, tá certo? Que é o contrário disso daqui, então a série é divergente, tá certo? Que é o contrário de ser convergente. Então, percebam aqui, ó. Justamente. Beleza? Então, é isso que diz. Então, o que é que acontece, né? Se eu dou uma série para vocês, você vai pegar o termo geral dela, que é o AN, vai calcular o limite dele quando ele tende ao infinito. Se esse limite der diferente de zero, ou se esse limite não existir, você já diz direto, já pode dizer direto que a série é divergente e terminou o exercício. Tá certo? Então, muitos exercícios vão ser assim. Diga se essa série é convergente. Aí, a primeira coisa que você vai olhar, olha o termo geral dela. Se der diferente de zero ou não existir, acabou. É divergente, não precisa fazer mais nada. Agora, por exemplo, se o termo geral da série for igual, se o limite do termo geral da série for igual a zero, que seria, deixa eu só apagar aqui. Vou apagar isso aqui, esse pedacinho. Digamos, perceba que aqui eu tenho se, esse aqui é o se, então, se o limite do termo geral da série for para zero, eu não posso dizer necessariamente que a série é convergente. Isso aqui eu não sei, tá certo? Porque a minha afirmação é só uma implicação para lá, não é uma equivalência que vai e volta, né? Então, daqui a pouco eu vou colocar um exemplo de uma série que o termo geral dela vai para zero, mas a série diverge, tá bom? Na verdade, eu já coloquei esse exemplo antes, daqui a pouco eu vou voltar nele. Esse exemplo já foi exibido na aula de hoje, tá bom? Então, é isso que diz o teste da divergência. Se o termo geral é diferente de zero, não existe, então a série é divergente. Se o limite for zero, não posso dizer nada, o teste é inconclusivo, eu tenho que fazer um outro teste. Beleza. Certo. Então, deixa eu só ver aqui se eu não estou... Se essa parte aqui... eu vou fazer o exemplo na próxima. Na próxima. Aqui, exemplo aqui. Vamos fazer um exemplo aqui de o uso do teste da divergência. Então, a pergunta é totalmente natural. Deixa eu colocar uma interrogação aqui, que eu estou colocando no ponto final, e eu estou acabando, eu estou, no final das contas, estou até afirmando isso, né?
vou colocar isso aqui na forma de interrogação aqui, né? Uma pergunta. Será que essa série é divergente? Sim ou não? Então, assim, bom, só tem um critério. Primeiro de tudo, essa série não é uma série geométrica, não tem nada a ver com série geométrica, está num formato que não é de série geométrica. Uma coisa interessante aqui, estou começando do 2, então não preciso necessariamente começar do 1, até porque é proibido fazer n igual a 1 nessa expressão, né? Se eu fizer n igual a 1 aqui, ó, eu vou ter 1 ao quadrado menos 1, 0. Vou estar dividindo por 0. Nada a ver, né? Não pode dividir por 0. Joia? Então, bom, claro, eu vou usar o teste da divergência para saber se essa série é divergente. No caso, como o teste não diz nada quando o limite do termo geral é igual a 0, provavelmente o limite do termo geral, que é esse daqui, vai ser diferente de 0, né? Para o teste dizer alguma coisa para mim. O teste só diz alguma coisa se o limite for diferente de 0 não existir. Então, vamos lá. Então, como é que a gente faz? Pergunta, né? Vamos colocar aqui a solução. Solução. Então, o que é que a gente tem que fazer? Calcular o limite do termo geral. Quem que é o AN aqui, que eu tenho que analisar? Esse carinha daqui, ó. AN é essa expressão aqui. Pessoal, daqui a pouco eu vou dar uma pausa, tá? Daqui a pouco eu vou dar uma pausa e pretendo, no retorno, me encaminhar aí para o final, né? Da aula. Então, vai ter esse teste da divergência, o teste da integral, e depois a aula vai terminar assim. Espero que acho que vai ter muito problema para terminar. Joia? Só terminar esse exercício, a gente faz uma pausazinha aí. Beleza, então esse é o meu AN. O que eu tenho que fazer para usar o teste da divergência? Vou calcular o limite do AN. Limite, quando n tende a infinito, do AN. Então, vamos colocar aqui. Limite, em que a n, escreve logo que está lá em cima. Isso daqui, ó. N ao quadrado menos 1. Quadrado menos 1. Agora, pessoal, estamos em cálculo 1, tá bom? Cálculo 1. Limite no infinito. Ou na aula passada, que eu tinha comentado que é basicamente cálculo 1, limite de sequência, né? Que é basicamente limite no infinito. Como é que a gente calcula esse limite? Pode ser usando qual regra? Pode ser a regra de L'Hopital, né? Pode ser a regra de L'Hopital, por causa que eu tenho aqui uma coisa do tipo infinito. Aqui, ó, vou usar isso aqui. Esse cara daqui tende ao infinito, denominador também tende ao infinito, então, na final das contas, eu tenho infinito sobre infinito, em determinação, eu posso usar a regra de L'Hopital. Ou eu posso fazer um procedimento mais simples, que é dividir o numerador e o denominador pela potência de maior grau. Observe que em cima eu tenho um polinômio de grau 2. Vou dividir em cima e embaixo por n ao quadrado. Dividido por n ao quadrado. Joia? Isso vai dar limite. N é infinito. N ao quadrado dividido por n ao quadrado. Dá 1, né? Dá 1. Esse denominador vai ficar 1 menos 1 sobre n ao quadrado. Sobre n ao quadrado. Joia? Porque aqui, pessoal, deixa eu só colocar aqui. O pessoal se perde. Esse pedacinho desse denominador, ele fica assim, ó. N ao quadrado dividido por n ao quadrado, menos, vou colocar o quadrado bonito, 1 sobre n ao quadrado, distribuindo, né? Aí cancela esse com esse, aí vai dar o 1 que está ali, esse 1 que está aqui, e esse pedacinho daqui ele sobra e vem para cá. Tudo bem? Beleza, agora tá fácil demais, mais fácil que isso é impossível, né? Fácil que isso é impossível. Vou correr para o abraço aqui, ó. Então, isso aqui vai dar, vamos lá. Então, isso aqui implica um passar limpo, né? Limite, quando n tende a infinito de AN é igual a, vou só puxar aqui, ó, esse pedacinho que está aqui vai convergir para zero. Vai convergir para zero, 1 sobre infinito. Então, eu vou ficar com 1 dividido por 1 menos 0, que é igual a 1. E 1, obviamente, é diferente de zero, né? Diferente de zero. Sendo diferente de zero, acabou-se, né? 1 diferente de zero, isso aqui, como é diferente de zero, eu posso dizer que a série, pelo teste da divergência, né, a série diverge, ou é divergente, né, diverge, 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 beleza? Então, a resposta aqui é sim, né, sim, a série é divergente, porque o limite do termo geral é diferente de zero.
Joia. Pessoal, uma parada rapidinha, só para beber uma água. Não estou cansado, mas só para. Foi orientado que tem essa parada, né? Então, parada 5 minutos, tá bom? Prometo não estender muito aí essa aula de hoje. Fechando tudo aqui, daqui a 5 minutinhos eu volto. Pronto, tô de volta.
Beleza, vamos lá, caminhar para terminar, né? Então, teste da divergência, um exemplinho, né, para a gente ilustrar esse teste. Então, simples, né? É o primeiro teste. Então, ele, assim, muitas séries, né? A maioria das séries, esse teste não vai ser suficiente para a gente tirar a conclusão de que a série é divergente, né? Mas, dependendo aí, é bom a gente já sacar esse teste logo, porque a gente evita fazer conta, dependendo do exercício, né, que seja proposto. Beleza. Vamos avançando aqui. Ah, tá. Agora, pessoal, repara só. Essa série que tá aí, eu já apresentei ela na aula de hoje. Foi aquela série que eu coloquei logo. Deixa eu até voltar aqui para vocês vejam. Vocês veem, né? Essa série, a série que eu coloquei, olha aqui, ó. Olha aqui embaixo. Essa série que tá aqui. Tá ali aparecendo. Essa série, ela tem um nome. Essa série chama Série Harmônica. Essa série é muito legal porque, assim, ela ilustra o seguinte fato, né? Ela ilustra a seguinte situação. Isso daqui. Vamos colocar. Essa série, ela é chamada série harmônica e daqui a pouco, né, no final aqui desse encontro, eu vou dizer, né, no caso eu vou colocar um critério que vai garantir que essa série diverge. Ou seja, essa soma aí de 1 sobre n vai para o infinito, tá certo? Converge para o infinito essa soma. Então, isso aqui, diferentemente da série, isso aqui, a gente pode dizer que isso aqui é infinito, tá bom? Por incrível que pareça. E, bom, vamos deixar aqui registrado, né, esse fato. Mas, assim, o legal, o que é o interessante dessa série, né, que é divergente, essa série harmônica ela é divergente, é que se a gente pegar aqui o termo geral dessa série, só um modo de observação, né, ela tá aqui para isso, para servir de contra-exemplo, digamos, se vai como uma pessoa está pensando, então quer dizer que se o termo geral vai para zero, então a série converge. Né? Alguém poderia pensar assim, porque é como se fosse a recíproca daquele teorema que eu coloquei. Mas, o que acontece, né? Uma observação aqui é o seguinte, ó, na série harmônica, observação. Observação é a seguinte, se a gente pegar aqui o termo geral da série harmônica, que é o limite, né, que é muito simples de ver, a gente olhar aqui o limite de n, 1 sobre n, né, quando n é infinito, observe que esse 1 sobre n, pessoal, é o termo geral da série, o termo geral da série. Isso aqui, obviamente, é mais claro do que a luz do sol do meio-dia, isso aqui é igual a zero. Dá 1 sobre infinito, né? 1 dividido por uma coisa que vai crescendo, isso vai convergir para zero. Então, naturalmente, isso é zero. Mas, assim, mesmo sendo zero, não significa que a série ela é convergente, não. Ela é divergente. Joia? Tá aqui só para essa ilustração mesmo. Tá? Daqui a pouco eu vou ilustrar de novo, essa série vai me servir para ilustrar esse teste aí de convergência, que é o teste da integral. Joia? Então, esse é o segundo teste do nosso encontro de hoje, para a gente revisar, né? Ou ver pela primeira vez quem estiver tendo contato agora com esse tema. Então, já fizemos o teste da divergência, agora o teste da integral. Então, claro, né? Teste da integral vai ter que, vai ter que saber calcular integrais para poder usar esse teste. Joia? Então, o que diz esse teste? É o seguinte. Bom, suponha que você tem uma função f que seja contínua, positiva e decrescente, do 1 até o infinito. Certo? Então, essa função f que você tem, que você pegou, ela é contínua, positiva e decrescente. E vamos supor que você tem uma sequência que ela é a lei de definição dessa sequência, basicamente você pegar essa função e trocar o x por n. Você tem uma função, está definida no conjunto dos reais, mas se você olhar somente os números naturais, você obtém uma sequência, né? Uma sequência que é, digamos assim, que ela é induzida por essa função f, tá? Então, o que é que diz o teste da integral? Bem simples de guardar. Se a integral dessa função, do 1 até o infinito, for convergente, então, até destacar aqui, né? Se a integral dessa função for convergente, então a série correspondente vai ser convergente. Se a integral dessa função, do 1 até o infinito, for divergente, então, vou colocar aqui de vermelho, né, para dar um contraste, né? Então, a série vai ser divergente. Joia? Deve ser divergente. Claro que eu vou colocar uns exemplos aqui, vou fazer um exemplo só para ilustrar esse teste, né? Mas, assim, bem simples, esse teste é bem simples. A menos que a gente tenha que, por exemplo, que é o que eu vou fazer daqui a pouco, testar se a função que a gente está escolhendo para fazer o teste, ela é decrescente, tá? Ver se uma função é decrescente ou não,
envolve uma ferramenta que, bom, que vocês aprenderam comigo lá no cálculo 1, que é a ferramenta da derivação, né? Que é a derivada, tá? Para a gente ver se uma função é crescente ou decrescente, aí tem que derivar essa função e ver que a derivada dessa função é negativa, tá certo? A gente não pode testar, e que acontece, inclusive tem acontecido numa prova que eu apliquei aqui no presencial, é a gente vamos fazer x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4, e ver que os valores da função vão aumentando. Isso aí não garante que a função é crescente, tá certo? Não garante. Porque pode ser que os valores sejam maiores, mas entre 1 e 2 a função dê uma oscilada, pode ser que ela diminua. Então, a gente não vê crescimento, não olha o crescimento através de tentativa, né? Através de avaliação da função. A gente usa derivado, então isso pode complicar o teste nessa parte daqui, tá bom? Vamos fazer aqui uma ilustração, só para que vocês vejam de onde que vem esse teste da divergência. Peguei esse exemplo aqui, tá? Que a gente até já deu uma olhada, aqui a função sobre n, né? Na página anterior. Então, o que é que acontece, né? Dá uma ilustrada aqui, por que esse teste funciona. Esse teste da divergência, desse teste da integral funciona pelo seguinte. Observe aqui essa expressão, né? Olha, aqui, vamos pegar de azul. Se a gente olhar esse quadradão aqui, esse quadrado que está aqui, ó, qual que é a área desse quadrado? Qual que é a área desse quadrado daqui? Observe que a base dele tem medida igual a 1 e a altura tem medida 1 também. Então, a área desse quadrado é 1. Né? É 1. Que é a área do quadrado. Vamos colocar aqui 1. Qual que é a área agora desse retângulo aqui? A base é 1 de novo. A base é 1, que é essa que está aqui. A altura dele é esse valor que vai daqui até aqui. Como essa curva daqui representa o gráfico da função 1 sobre x, então, essa altura em que está aqui é 1 sobre 2. Então, a área desse retângulo é igual a 1 vezes 1 sobre 2, ou seja, 1 sobre 2. Qual que é a área agora desse outro retângulo aqui? Bom, a base do retângulo tem medida 1 e a altura é esse pedacinho que vai daqui até aqui. Como eu estou aqui em cima dessa curva, então esse pedacinho que está aqui é 1 sobre 3. Então, vai ser 1 vezes 1 sobre 3. 1 sobre 3. E, do mesmo jeito, esse aqui vai ser 1 sobre 4. Joia? Então, vocês vão concordar comigo, eu imagino que vocês vão concordar, se tiver alguém por aí, prestando atenção, né? Para só, vocês vão concordar comigo que, se eu olhar para essa região até o infinito aqui, ó, essa que eu estou pintando de verde, o que é isso daqui? Deixa eu voltar esse pedaço. O que é isso? Isso daqui, essa regiãozinha que está aqui, ó, abaixo da curva, esse pedacinho que está aqui dentro, que é isso daqui, até infinito. Isso daqui representa a integral, olha só, representa a integral, vamos colocar, e vai me dar a integral de qual função? No caso, vai ser do 1 até o infinito, né? Porque eu estou começando daqui do 1, vou até o infinito, 1 até o infinito de qual função? Da função 1 sobre x. A integral, pessoal, nesse caso, representa uma certa área, que é essa área aí dessa região, né? Que eu pintei. Só que se eu somar esses quadradinhos que estão aí, esse quadrado mais retângulo, pegar somar todas essas áreas, com certeza, essas áreas daí, elas vão ser maiores, porque estou tendo excesso aqui, ó. Olha esse pedacinho aqui sobrando, ó. Tá sobrando. Então, a soma da área desses retângulos, ela é, digamos assim, ela é maior, vou colocar aqui, maior, que a área da região que está abaixo dessa curva. Sem somar todos esses retângulos, a gente vai obter a série, que deve somar até o infinito, né? Qual série? 1 sobre n. Sobre n. Então, perceba, né? Como essa aqui é só para a gente ilustrar, né? Se a gente calcular essa integral aqui, pessoal, não é muito difícil de mostrar que essa integral daí, o valor dela é infinito, tá bom? Essa integral aqui, o valor dessa integral é infinito, por exemplo, né? Vamos fazer aqui rapidamente. Só o modo de ilustração. Aqui, ó. Então, essa integral, como é que fica, né? A integral indefinida de 1 sobre x é o ln do módulo de x, né? Do módulo de x, que varia do 1 até infinito. Fazendo a conta aqui, eu vou ter ln do infinito, digamos assim, eu vou colocar entre aspas aqui, que eu estou querendo de rápido, menos ln de 1. Só para a gente ilustrar isso aqui. Ln do infinito, digamos assim, é infinito. Ln de 1 é 0. Isso aqui dá infinito. Joia? Então, aqui, ó, esse pedacinho daqui é infinito,
Então, como esse pedaço daqui, essa expressão daqui, ela é menor que essa, então significa que a que está, digamos, maior que ela, tem que ser infinito também, né? Porque eu não posso aqui dar infinito e ter uma coisa que é maior que ela, mas que seja um número, né? Então, com certeza, isso aqui não pode ser um número, porque ele é maior que o infinito. Maior que o infinito, no final das contas, né? Maior entre aspas, né? Então, isso ilustra porque que esse teste dá certo. Lá nas notas de aula tem mais ilustrações, tá certo? Nas notas de aula, não, lá no manual de ensino. Então, vocês podem consultar lá. Claro, também pode consultar o livro do Boyce, tá bom? Só para tentar entender como é que funciona esse teste. Mas, assim, você tem que saber na prática que você vai usar. Você vai dizer se uma série converge ou não, ou diverge, no caso, usando integral. Tá? Vou fazer um exemplo aqui, só para a gente ilustrar esse, esse exercício, né? Que é esse daqui. Então, a pergunta, né? Será que essa série daí converge? Vamos usar o teste da integral. Então, o que o teste da integral diz para mim? Eu vou considerar aqui uma função, então, seja... Espera aí, vamos colocar assim, ó, primeiro. Fazer assim, solução. Solução. O que eu vou fazer? Vou pegar uma função que seja parecida com essa, seja a mesma coisa dessa expressão aqui, só que eu estou colocando n por x. Só isso. Tá? Então, vamos pegar aqui, ó, seja f de x igual a... Perceba que não tem muito segredo, é só olhar para a expressão de cima e trocar o n por x. Então, o que é que nós temos, né? A função f, Então, quais são as hipóteses lá para a gente usar o teste da integral? A gente tem que ver que essa função, ela é positiva, com certeza ela é. Deixa eu ver só na sequência aqui, ó, contínua. Então, contínua, essa função é contínua. Contínua, com certeza. Que aqui é uma função racional, né? Observe que aqui eu tenho a função de divisão, né, de polinômios, e o denominador não se anula. Então, ela é uma função contínua. Ela é positiva, com certeza. Positiva, essa função sempre é positiva. Positiva, claro que é positiva, né? Porque aqui tem uma que eu estou dividindo por x ao quadrado mais 1, né? X ao quadrado é sempre positivo. É positivo. Será que essa função é decrescente? Será que é decrescente essa função? Decrescente. Será que a gente pode afirmar isso sem usar derivada? Nesse caso, a gente pode afirmar, tá certo? Que ela é decrescente sem usar derivada. No manual de ensino, eu faço a derivada dessa função e vejo que ela é negativa. Mas vamos pegar esse atalho, vamos já assumir que ela é decrescente porque repare só. Quando o x aumenta, como eu tenho aqui o x no denominador, quanto mais o x aumenta, menor fica essa expressão, porque eu vou fazer 1 sobre uma coisa que está aumentando, tá bom? Vamos usar esse atalho aí, tá bom? Para a gente ganhar tempo. Tudo bem? Então, a função ela é contínua, positiva e decrescente. E aí, finalmente, aqui agora, a gente vai olhar para a integral dessa função. Se a integral dessa função for convergente, a integral do 1 até infinito, deixa eu só colocar aqui, é decrescente em, que é o que importa aqui, né? Do 1 até infinito. Certo? Joia. E, que é o final. Ela é crescente. Agora eu vou integrar essa função do 1 até infinito. Se essa integral der um número, a série vai ser convergente, que é a série que está aqui em cima. Se essa integral der infinito, é porque a série é divergente. Vamos fazer a conta. Vamos lá. I, que é a parte do I, né? Então, vamos calcular a integral do 1 até infinito, de 1 sobre x ao quadrado mais 1, dx. Pronto. Agora eu preciso de uma função cuja derivada dela é 1 sobre x ao quadrado mais 1. Será que alguém vai lembrar? Quero ver alguém lembrar disso aí, se tiver alguém aí, né? Claro. Quem pode me dizer uma função? Bom, vocês podem olhar no manual, claro, né? Isso está lá no manual. Isso é para ver quem está lembrando, né? É difícil lembrar, eu acho. Uma função cuja derivada dela dá 1 sobre x ao quadrado. Quem sabe, se tiver alguém aí, né? Claro. É complicado, Jatiniel. É complicado. Assim, complicado entre aspas, né? Isso aí no cálculo 1 a gente tem que falar igual quando você respirando. Né? Como já passou o cálculo 1, é compreensível que o pessoal esqueça, mas é a função arco tangente, tá certo? A derivada do arco tangente é 1 sobre x ao quadrado mais 1. Joia? Assim, bom.
Que bom, a gente está no cálculo 3, né? A gente está no cálculo 3, a gente não está em fundamento da matemática. Então, pressupõe-se, né, que a pessoa ela já passou o cálculo 1, claro, pode ser que a pessoa esqueça, mas aí a coisa já. Depois ela dá uma revisada digamos assim, nas anotações, né? Arcotangente. Arcotangente de X. Então, aqui, pessoal, estou usando o teorema fundamental do cálculo, tá bom? Estou dando aqui digamos assim, pegando os atalhos, né? Eu estou evitando, em vez de eu colocar aqui uma letra e fazer o limite dessa letra quando ela vai para o infinito, eu já estou colocando infinito ali direto, que é para a gente já ir ganhando um tempinho, tá bom? E se caminhar para o final. Olha só, quero calcular a integral do teorema fundamental do cálculo, ou seja, peguei uma antiderivada da função e agora eu vou avaliar nos extremos. Vamos avaliar nos extremos. Isso aqui vai dar igual a arco tangente do infinito, repara só. Arco tangente do infinito, ou seja, quando o x é para infinito, para qual valor vai o arco tangente de x? Outra coisa que ninguém vai lembrar, eu acho. Outra coisa que ninguém vai lembrar. Imagine. O arco tangente do infinito. Qual é o arco tangente desse arco dá infinito? Existem infinitos, tá bom? Mas, no caso, a conjunta imagem do arco tangente, ele vai de menos π sobre 2 até π sobre 2, tá bom? Então, aí vocês têm que lembrar, olha, a tangente de π sobre 2, entre aspas, a gente não pode calcular, é infinito. Quando o ângulo se aproxima de π sobre 2, a tangente desse ângulo vai para o infinito. Então, arco tangente de infinito é π sobre 2. Vamos só terminar aqui, né? Arco tangente de 1. Esse é mais fácil. Qual é o arco cuja tangente desse arco é igual a 1? 45 graus, que a gente escreve aqui como π sobre 4, tá bom? π sobre 4. Então, esse aqui vai dar igual a... É igual a... Bom, arco tangente do infinito dá π sobre 2. Arco tangente de 1 é igual a π sobre 4. π sobre 4. Então, fazendo a conta, já deu um número, essa série já é convergente, mas vamos finalizar aqui, né? Isso aqui vai dar igual a, fazendo as continhas, vamos lá, vai dar 2π menos π dividido por 4, deixa eu fazer um negócio mais decente aqui, né? Por 4, isso também conhecido como π sobre 4, né? π sobre 4, é isso. Beleza, então convergente, né? Convergente. Então, como deu aqui, digamos, como essa integral toda aí deu um número, significa integral é convergente. Se a integral é convergente, a série, cujo termo geral, essa série daqui, ó, cujo termo geral é parecido com essa, é parecido com essa função, né, que eu defini, então essa série daí ela vai ser convergente, sempre que a série é convergente. Então, a série é convergente. A série é convergente. Então, perceba, para a gente ilustrar uma coisinha simples, precisou saber o arco tangente, a derivada do arco tangente, tá certo? Assim, e esse é um exemplo dos mais simples que tem, né? Isso aí deve estar no livro do Jimmy Stewart, logo nos primeiros exemplos de aplicação do teste da integral. Série convergente. 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 É muita coisa, né, para a gente saber. É bom, para quem gosta de aprender, é bom demais. Enfim, vamos lá, né? Então, a série é convergente, joia. Então, está aí uma ilustração do teste da integral. Então, o que a gente vai fazer? Pega uma série. Se você me der uma série assim, eu pego uma função parecida com o que está ali, vejo se a função é contínua, positiva, decrescente, calculo a integral indefinida dessa função, né? Calculo essa integral imprópria, né, que eles chamam. Integral imprópria aqui, ó, da função. Se a integral for convergente, a série é convergente. Se a integral fosse divergente, a série seria divergente. Beleza? Me encaminhando por fim, eu acho que só tem essa folha e mais uma, e aí a gente fecha aqui. Dessa vez, eu acho que eu vou conseguir, cansar menos vocês. Bom, se tem alguém aí, né? Cansar menos, porque já pretendo terminar a aula, né? Agora, daqui a pouquinho. Eu vou só falar aqui sobre a P-série, e aí depois a gente finaliza. Vou colocar uns exemplos, tá? De P-série, e aí a gente vai todo mundo dormir, né? Ou assistir a partida de futebol. Joia. Então, vamos lá. O que é uma P-série, né? Já falei de série geométrica. O formato padrão de uma P-série é esse daqui. Esse é o formato padrão de uma P-série. Então, uma P-série é uma série desse tipo aqui. 1 sobre n elevado a p. O que é esse p? P vai ser um número que vai ser dado
nos exemplos, né? Então vai ser 1 sobre n elevado a alguma coisa. Quem que é esse alguma coisa? Vamos ver. Por exemplo, se o P for igual a 1, se o P for igual a 1, vou ter aqui a série 1 sobre n, que é a série harmônica. Então, a série harmônica é um exemplo de P-série. É um exemplo de P-série, com P igual a 1. Né? Se a gente faz o P igual a 1, então com a série harmônica. Joia. Então, o que é que nós temos sobre P-série? Se aparecer uma série desse tipo daqui, nós já temos direto, isso aqui está feito lá no manual, toda a continha é uma conta muito simples, tá certo? A gente usa o teste da integral, tá certo? Para mostrar esse teorema, uma conta bem legal de fazer, eu faria se fosse algo normal, claro, como aqui a gente só faz o resumo, só estou falando para vocês, né? Então, uma P-série, pessoal, ela vai ser convergente, uma P-série, ela vai ser convergente, se esse Pzinho que está aqui for maior que 1, esse Pzinho que aparece aqui, ó, se ele for maior que 1, a P-série é convergente, e a P-série vai ser divergente se esse Pzinho que aparece ali no expoente, ele for menor ou igual a 1. Observe que no caso que esse P é igual a 1, eu estou no caso da série harmônica, que eu já falei para vocês que é divergente, tá certo? Eu já falei para vocês que a série harmônica é divergente. Então, o critério é muito simples, tá bom? Bater o olho na P-série, olha quem que é o P, identifica o P, P maior que 1 é convergente, P menor ou igual que 1, essa série vai ser divergente. Vamos criar uns exemplos aqui, só para finalizar, chave de ouro, né? Fazer 3 exemplos aqui, vamos escrever aqui nessa tela. Olha só, o primeiro exemplo. Vou colocar aqui uma série, vou tentar complicar aqui um pouco, né? Vou colocar um claro aqui. Por exemplo, essa série daqui, 1 sobre n ao quadrado. N ao quadrado. Isso aí isso é uma P-série. É um exemplo de P-série. Sobre n ao quadrado. Certo? Isso aqui é uma 2-série. Vamos escrever aqui, né? Isso aqui seria uma 2-série. Eu gosto de expandir, que eu acho bonita aqui essas expansões. Isso aqui é 1 mais 1 sobre 2 ao quadrado, mais 1... Deixa eu fazer para aí. 1 sobre 2 ao quadrado, mais 1 sobre 2, que 2, né? 3 ao quadrado, ó, complicando aqui. 1 sobre 4 ao quadrado, mais 1 sobre 5 ao quadrado, e por aí vai. Certo? Expandindo. Isso é uma P-série. É uma P-série. Isso é uma P-série com P igual a quanto? Quanto que é o P nesse caso aí, pessoal? Só para fechar, se tem alguém aí. Quanto que é o P? 2. Justamente, Aleph. O Aleph, né? Então, P igual a 2. P igual a 2. Como P é igual a 2, essa série é convergente ou divergente? Perceba, a gente olha, né? O P, ele é... Bom, se o P for maior que 1, isso é justamente convergente, já tinha convergente. Isso aqui é uma 2-série. É uma 2-série. 2-série. Convergente. O que é convergente? Convergente. Simples demais, né? Simples demais. P-série. Vamos colocar outro aqui, eu quero colocar 3, tá bom? Escrever 3 aqui. Vamos fazer mais um para gente fechar. Vamos escrever aqui uma outra série. Olha, agora eu vou tentar complicar a vida de vocês. Olha só o que eu vou escrever aqui. 1 sobre raiz quadrada de n. Aí você, oxe, isso aí não é P-série não. Como estou vendo a potência, não está vendo com os olhos, esses olhos aqui, né? Mas com os olhos da matemática, vocês conseguem ver uma potência ali, né? Não, não, nada disso, eu estou fazendo mais fácil que tem aqui, claro. Digamos assim, eu estou pegando o mais fácil dos difíceis, tá certo? Não é muito difícil, não, eu acho, tá certo? Eu só estou meio que modificando aqui, que é para a gente ver os objetos modificados, tá bom? Mas não é dessas coisas todas, não. Sei que você está brincando, né? Mas levando a sério, eu não complico, não. Olha só. Só complica até onde dá para a gente fazer aqui. Parece complicado, né? Mas não é essas coisas todas, não. Eu confio que vocês estão por dentro aqui, ó. Eu estou expandindo aqui um pouquinho, porque eu acho bonito expandir essas séries. Tá certo? Então, repare só. Essa série daí, pessoal, é uma P-série, né? Claro, eu estou colocando isso, apareceu logo depois de P-série, deve ser uma P-série. Mas quanto que é o P aí nesse caso? Quanto que é o P? Já que é uma P-série. Né? Então, eu tenho 1 sobre n elevado a alguma coisa. Quase isso, já tinha, quase isso.
É o inverso disso. O inverso multiplicativo. Isso, meio, né? Porque se a gente observar aqui, pessoal, ó, isso aqui a gente pode escrever assim, ó. Pode escrever como sendo. Deixa eu colocar aqui embaixo, né? Essa série que está aqui embaixo, essa série aqui, a gente pode escrever ela assim, ó. Vou colocar aqui, ó. Isso é n do 1 até infinito, 1 sobre n elevado a 1 sobre 2, também conhecido como meio, né, que vocês gostam mais, né, meio, 1 sobre 2. Então, isso aqui é uma 1 sobre 2 série, 1 sobre 2 série, joia? E aí, bom, aí a pergunta de hoje, né, a pergunta que vai ser feita com frequência hoje, na hora que vem. Será que essa série é convergente ou divergente? Divergente, por causa que o P ele é menor que 1. Menor que isso, menor que 1, justamente. Menor que 1. Então, pessoal, aqui a gente só tem que tomar cuidado, porque é aquilo, né? Não dá para complicar muito, o professor pode complicar, que até, por exemplo, vou colocar um outro aqui só para fechar, por exemplo. Assim. N, a gente pode até, vamos lá. Depois desse eu termino, tá? Digamos que o professor escreve assim, 1 sobre n, vamos colocar aqui raiz quinta, oxe, tá sem espaço de raiz quinta de n ao quadrado. Pronto. Isso é uma P-série? Perceba, a complicação aqui não dá nem para complicar demais, porque no final das contas eu só tento escrever uma potência do jeito diferente, né? Então isso aí continua sendo uma P-série. Isso aí é da forma 1 sobre n elevado a alguém. Quem que é esse alguém? Vamos ver, olha só. Isso é P-série, viu? Isso é P-série. Agora perceba, né? Como mudou o ponto de vista da gente. Logo no começo da aula, eu estava até calculando o valor da soma. No caso dessa série aí, eu tô começando a me conformar em somente dizer que converge ou diverge, certo? E assim, alguns aí é quase impossível. É muito difícil, né? Muito difícil de calcular o valor da soma exato. Essas somas daí, principalmente de P série. P série que é danada. Então, essa aí, pessoal, essa expressão a gente pode escrever como sendo 1 sobre n elevado a quanto? Quero colocar uma potência. Eita, já falou. Pronto, então já podemos terminar, né, pessoal? Falou. Quer dizer, vamos terminar ainda? Não, vamos só dizer que essa série daqui é uma 2 sobre 5 série. 2 sobre 5 série. Isso aqui implica que a série que eu acho que eu nem escreveu ainda não. A série, ela é. Ainda ninguém escreveu. Essa série é divergente, né, pessoal? Divergente. Divergente. Por quê? Porque, isso, justamente. E acabou sendo por coincidência aquele mesmo número que falaram logo lá no início, né? Mas foi coincidência mesmo, tirei da cabeça esse exemplo. Tudo bem? Então, assim, pessoal, na aula que vem, ou no encontro que vem, né, que não é para ser uma aula, isso aqui é só para ser uma conversa, né, para a gente descontrair, tirar dúvidas, né? Quer dizer, descontrair não, tirar dúvidas. E é isso, né? Para dar uma geral no assunto, né? A aula que vem eu vou continuar o tema sobre séries, é a segunda parte, né? Desses encontros sobre séries. E aí a gente fecha, tá? A gente fecha aí esse conjunto de 2 aulas sobre séries. Tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado. Tentei não cansar muito, né? Já está chegando aí perto das 9 horas, mas vou aí me esforçar para que as aulas não sejam tão puxadas, né? 2 horas é pesado. E mesmo com intervalo, não devo bater. Bom, é isso. Vou finalizar a gravação e desejo que vocês tenham um bom carnaval ou bom descanso, né? Que no meu caso vai ser um descanso e que vocês, que for sair, que aproveitem bastante aí com consciência, tá? Não vão exagerar. Então, beleza. Saindo aqui, pessoal. Bom descanso a todos e todas.
chamada. Encerrar a chamada para todos. Aceita a chamada. Ok. Show. Encerrar a chamada.